Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, meu amigo, aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estamos saindo da cidade de Macapá em direção à localidade do Carmo, em torno de 100 quilômetros da cidade de Macapá. E eu quero deixar com você uma meditação da palavra de Deus. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo número 25. A partir do verso 1, acabei de que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. A Bíblia Sagrada nos diz que elas foram, em determinado momento, tardando o noivo. Uma tradução, outra tradução diz tardando o esposo. Todas adormeceram. Uma tradução diz tosquenejaram, né? Que é sinônimo. Adormeceram todas. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, saiu o esposo ao encontro das noivas. A Bíblia diz que acordando ali com um grito do mensageiro, era alto, né, que vinha na frente, anunciando a chegada do noivo, elas acordaram. E quando acordaram, a palavra de Deus ela é bem enfática, que as 5 virgens prudentes, elas pegaram as suas lâmpadas e pegaram também o azeite de reserva, encheram suas lâmpadas, né? Uma tradução bem antiga dizia candeia, né? Encheram ali, acenderam, mas a Bíblia diz que as nécias, elas tinham apenas as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite de reserva. Quando elas observaram um momento difícil, se dirigiram então às 5 prudentes e disseram: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas a palavra de Deus nos diz que as prudentes disse: e diante aos que vendem e comprai, para que não aconteça que falte para nós e para vós. A Bíblia diz que saindo aquelas 5 virgens nécias, a compra do azeite, quando retornaram, a palavra de Deus nos diz que o noivo já havia entrado, a porta estava fechada e ela do lado de fora começaram a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele disse: não vos conheço. Um texto é uma parábola, mas esta parábola nos trata de uma advertência, né? Estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra e nós temos visto muitas pessoas nécias. O que é um nécio? É um incensado, é o tolo, é aquela pessoa que acredita apenas na religião, aquela pessoa que tira o seu foco de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, que é o único meio de salvação, é por meio de Jesus Cristo. A gente observa que eram 10 virgens, a vestimenta era igual, as lâmpadas eram iguais, a diferença dela estava no azeite de reserva, que ela não tinha o azeite de reserva. A pergunta é, meu amigo, meu irmão, principalmente a você que é um servo de Deus, que ao longo desses anos tem dedicado a sua vida a Deus, você tem procurado se consagrar. Jesus está às portas, em breve vem buscar a sua igreja, mas ele vem buscar quem está preparado. A pergunta que eu quero deixar com você nesse momento: você está preparado? Se a última trombeta tocasse agora, você está pronto para ouvir a voz de Deus? Jesus disse em São João capítulo 10, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz e seguem, mas de maneira nenhuma seguirão a voz de estranho, porque elas não conhecem a voz do estranho. Voltando àquela parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que à meia-noite, se a gente olhar nos fusos horários, são de maneira diferente. À meia-noite, quando a Bíblia se refere ali, ela está se referindo à meia-noite espiritual. Não tem nada a ver com o relógio humano, é o relógio espiritual de Deus. Se você voltar lá para o Êxodo capítulo 13, você vai observar que a Bíblia diz que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, né? Os egípcios todos. Mas a Bíblia diz que onde estava o povo de Deus, os hebreus estavam ali, Moisés havia passado o sangue nos umbrais das portas dos hebreus. A Bíblia diz que à meia-noite, enquanto as pessoas estavam ali em desespero, os egípcios pela perda dos seus entes queridos, mas no meio do povo de Deus havia festa. Essa meia-noite também a gente observa
que a pessoa de Sansão, à meia-noite, ele entrou na cidade de Gaza e ali a Bíblia diz que ele pegou as portas, os portão, melhor dizendo, daquela cidade, saiu, pegou em ambas as ombreiras, ou seja, dos 4 cantos, e saiu porta fora à meia-noite. A Bíblia Sagrada nos diz que uma certa feita o nosso irmão Paulo e Silas estavam ali no cárcere, no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 32. A Bíblia diz que ele estava ali por volta da meia-noite. Paulo e Silas cantavam o hino a Deus e os outros presos escutavam. E à meia-noite a Bíblia diz que houve um grande terremoto ali, moveu as portas daqueles cárceres e Paulo estava ali adorando a Deus. Estamos vendo quase na meia-noite espiritual e o acontecimento do arrebatamento da igreja acontecerá exatamente à meia-noite espiritual no relógio de Deus. À meia-noite muitas pessoas estão envolvidas com a exorgia, com os prazeres efêmeros desta vida, mas à meia-noite aquele servo de Deus, aquela serva do Senhor, aquela pessoa que faz parte desse grupo das 5 virgens prudentes, à meia-noite estarão caminhando em direção a Canaã celestial. Essa é a esperança da igreja. Como é que está a tua vida, meu irmão? Você tem refletido? Os acontecimentos apontam para a volta de Cristo. Em breve as cortinas do céu vão se abrir e a Bíblia diz que aparecerá um sinal no céu, é a vinda do Filho do Homem. Eu lembro-me quando era criança, a gente cantava muito o louvor da harpa, o louvor de número 300, que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei do Rei vem nos buscar. Hoje já nem se fala mais da vinda de Cristo. Este louvor praticamente foi extinto, que a gente não vê mais nas igrejas cantando esse louvor, porque as pessoas estão envolvidas com tanta coisa, com o trabalho. O amado irmão Paulo fala lá na sua carta, escrevendo ao pastor Timóteo, ele disse que os últimos dias seriam dias trabalhosos. As pessoas se envolvem tanto com o trabalho, devido a gente olhar, viver num país em que a nossa inflação ela é alta. Às vezes a pessoa tem que trabalhar praticamente de sol a sol, de segunda a domingo, mas não podemos esquecer que temos que parar um momento para consagrar nossa vida e esperar Jesus. Aquelas 5 virgens prudentes levaram o azeite de reserva. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Você tem mantido o Espírito Santo na tua vida? De que forma? Talvez você me pergunte: de que forma que eu vou manter esse contato com o Espírito Santo? É uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, se congregando, como disse o escritor aos Hebreus, não abandonando a congregação, como é costume de muitos, abandonam as congregações. Eu quero dizer que a igreja ela é a única barca de salvação. Nos dias de Noé, ele construiu aquela arca, e a igreja ela é a única barca, a única arca de salvação. As pessoas precisam congregar para que a gente possa comungar um com os outros e participar da ceia do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.